Mas vamos lá, pessoal. Vocês tinham ficado aqui com a atividade. Vocês tinham o caso Gugu, né? E tinham que analisar as regras de direito material aplicáveis, de acordo com a LINDB, e os aspectos referentes ao foro, né? De acordo com o CPC. Né? E aí, não sei se alguém quer conduzir a atividade, não sei, pode ser inclusive você, Maria Júlia, já que você tem algumas dúvidas. Quer? Vamos então por um. Tá bom, então vamos lá. Vamos item por item e eu vou ter um voluntário para cada item, certo? Então vamos lá. Analise. Então, temos diante de nós o caso Gugu, né? E aí a primeira pergunta dizia respeito às regras a serem aplicadas para fins de reconhecimento da capacidade civil, né? E aí eu já colho aí um voluntário ou uma voluntária. Quanto à capacidade civil, serão aplicadas, no caso, o domicílio dos herdeiros, né? Então, seria a lei estadunidense. No caso deles, né? No caso deles, Isso, exato. Seria a lei estadunidense, lembrando que a lei estadunidense, ela, né, reforça bastante a perspectiva do Pacto Federativo e, portanto, será a lei estadual. Então, a gente vai aplicar aí a lei da Flórida, porque posso estar sendo talvez apressado no que vou dizer, mas o fato é que não vai haver uma lei norte-americana quanto à capacidade civil, essa lei vai ser a lei do Estado, muito provavelmente. Você não vai achar um Código Civil como nós temos aqui no Brasil, um Código Civil nacional, você vai achar um Código Civil lá da Flórida. Né? Mas, quando a gente identifica aqui a capacidade civil, a gente precisa identificar, lógico que a gente se preocupa mais quanto a esse caso, a gente se preocupa mais com os filhos, né? Porque é onde vai haver alguma discussão quanto à capacidade civil. Mas poderia ter aí alguém que tivesse um problema de saúde mental ou, né, alguma deficiência, né? Então, como é que a gente trabalha no caso concreto, né? O elemento de conexão, como você disse, à luz da legislação brasileira, vai ser, né, vai estar aqui no artigo 7º, vai ser o domicílio, portanto, esse é o elemento de conexão. A gente, num caso concreto, vai simplesmente identificar todas as pessoas, identificar os respectivos domicílios e ali reconhecer qual é a lei aplicável. Então, no caso, Gugu Liberato, me parece que tinha domicílio no Brasil, né? Então, a capacidade civil do Gugu Liberato será a lei brasileira, será o Código Civil. João Augusto, filho dele, morava nos Estados Unidos, né? Tinha domicílio nos Estados Unidos, portanto, lei da Flórida. Marina também, filha, Sofia também. Né? Rosmiriam também morava lá, né? Portanto, lei da Flórida. Bom, o irmão de Rose, acho que não conta muito aqui, mas seria também uma outra pessoa. E Tiago Salvático, pessoal, morava na Alemanha, né? Tiago Salvático morava na Alemanha. Então, a gente vai ter a lei alemã também sendo aplicada para fins de reconhecimento da capacidade civil de Tiago Salvático. Todos fecham nisso? Todos fecham nisso? Perfeito. Né? Vamos ao segundo ponto, que seria, minha gente, a união estável com Rose. A união estável com Rose. Quem pode me ajudar nisso? Professor. Eita, desculpa, Júlia, eu sem querer fechei aqui seu microfone, Tudo bem, tá tranquilo. É nesse ponto que eu tenho uma certa dúvida, porque essa questão da união estável e vai influenciar também no regime de bens e, consequentemente, na sucessão e no que Rose teria direito. E aí, parágrafo 4º, eu esqueci do artigo, mas que fala sobre o regime de bens, fala que obedece do domicílio dos nubentes. E caso seja diverso, o primeiro domicílio conjugal. E aí eu vi, no caso, que Rose só ganha o green card em 2016.
Isso, no artigo 7º. Obrigada, Jorge. E aí, ela só ganha o green card em 2016. Então, eu meio que presumi que o primeiro domicílio seria São o Paulo. Brasil. Me parece bem óbvio. E aí, por isso que poderia ser aplicada a união estável com base na legislação brasileira. Não, a união estável vai se qualificar pela lei para fins de regime de bens, vamos supor. Porque quando você fala na união estável, Maria Júlia, a gente está levando em consideração, por exemplo, o simples reconhecimento da união estável. É bom lembrar, é porque você já vive, digamos assim, num mundo mais bacana, mais contemporâneo. Mas quando eu fazia direito, era controvertido no Brasil se a união estável, né, assim, qual era, a despeito da Constituição fazer referência, qual era e quando eu entrei na faculdade, a Constituição só tinha 8 anos, né? Então, qual era o limite dos efeitos reconhecidos a partir de uma união estável? Tanto que eu posso lhe dizer que eu estava na faculdade quando saiu o primeiro precedente do Brasil reconhecendo não era nem união estável, reconhecia a sociedade de fato quando pessoas do mesmo sexo tinham convivência afetiva assemelhada a casamento. Não se reconhecia sequer a união estável. O precedente supremo é de 2011. Então, na verdade, quando você pensa, e a gente não teria problema, por exemplo, em relação a Genóvia, porque a gente viu meio que os direitos fundamentais de Genóvia, mas pode ter certeza que na Arábia Saudita a união estável já não vai ter o valor que se tem no Brasil. Então, quando a gente está analisando a união estável, a gente está aplicando a lei do domicílio, a gente vai estar aplicando a lei do domicílio, e que valor é a lei desse país que vai trazer o valor jurídico da união estável. No caso do Brasil, o valor jurídico nós sabemos qual é, a gente equipara a casamento. Em Genóvia poderia ser diferente, me parece que não será pelo corpo de direitos fundamentais que nós criamos, né? Nos Estados Unidos, muito provavelmente, né, os efeitos serão semelhantes, de modo que não vai fazer muita diferença. A união estável vai ser reconhecida num ou no outro. Né? A gente só vai aplicar o parágrafo 4º, Maria Júlia, especificamente para o regime de bens, que é uma consequência da união estável. Né? É uma consequência da união estável. Então, nesse caso, me parece que a união estável acontecia predominantemente nos Estados Unidos, né? E isso é importante, porque tem aquele contrato de convivência não é? Contrato de convivência afetiva, porém, como é que ele chamava? De admiração mútua, não era? De amizade, uma coisa assim. Não era uma coisa semelhante. Amizade e respeito mútuo, eu amizade e respeito mútuo. Com o fim de ter os filhos, enfim. Exatamente. Então, para esse fim, para a caracterização dessa união estável, me parece que vai prevalecer os efeitos que a lei norte-americana atribui a essa história da amizade e do respeito. E não a lei brasileira, mas em relação ao regime de bens, vai se reconhecer a aplicação da lei brasileira. E aí, quanto ao regime de bens, você não está analisando a união estável, Maria Júlia. Você está analisando os tipos de regime de bens existentes no Brasil, separação total, comunhão parcial, comunhão total. Que, por exemplo, você pode chegar nos Estados Unidos e ele não ter o regime de comunhão parcial. Né? Aí é o tipo da coisa. Em Genóvia, por exemplo, a gente poderia ter o regime obrigatório de comunhão parcial. Né? Não permitir, por exemplo, o regime de comunhão de separação total. E nesse sentido, aplicar-se a lei de Genóvia, né, considerando aí a aplicação desse dispositivo. Nesse caso, me parece que para fins de regime de bens, aplicar-se-á a lei brasileira, mas para a caracterização da união estável seria a lei norte-americana. E nesse sentido, Maria Júlia, deve estar sendo discutido sim no Tribunal de Justiça de São Paulo esse contrato para saber qual é o efeito que a Flórida dá a esse contrato para saber se a união estável ou não. Por quê? Porque se, à luz da lei da Flórida, essa coisa de respeito não equivaler à união estável,
a gente nem chega ao regime de bens, porque a gente não vai reconhecer o direito dela, que é prévio, né? Não sei se ficou muito claro. A lógica é basicamente não compreendi, essa. não. Porque, veja, para que, vamos supor, você e Lilian, vocês iniciam a união estável, certo? Primeiro que assim, acho que ninguém inicia união estável para dizer, estabelecer no contrato, em 2036, Lilian, a gente se separa, né? A ideia da união estável é morrer todo mundo velhinho, né? Lá, se amando, etc. De modo que a gente não pensa no regime de bens, né? No regime de bens. Mas, em caso de separação lá em 2036, você vai aplicar as regras, né, de divisão desses bens, de partilha desses bens. Concorda, Isaías? Concorda? Mas veja, no caso deles, eles têm um contrato que, segundo o qual eles se relacionam por respeito e amizade. A gente não sabe na legislação dos Estados Unidos o que é que isso significa. De modo que, à luz da legislação deles, pode ser que isso nem caracterize união estável. Se isso não caracteriza união estável, a gente nem vai descer o regime de bens, porque não há união estável que justifique a divisão de bens, a partilha. Ficou mais claro? Porque para que haja partilha, primeiro você precisa reconhecer a união estável, é pressuposto. E aí, pela regra aqui, a união estável vai ser reconhecida com base na lei norte-americana, mas a partilha vai ser feita com base na lei brasileira. E isso mesmo que a ação seja proposta em São Paulo, porque é isso que dispõe a lei brasileira. Oi, Saulo. Professor, o que eu fiquei em dúvida é que você disse que para caracterizar a união estável, a gente olhava para a lei norte-americana. Mas neste caso, né? Neste caso. Eu tinha entendido que, por exemplo, a situação de reconhecer a união estável necessitaria, por exemplo, da gente olhar para a competência do judiciário brasileiro em julgar as ações. Não. É por isso que depois é que eu chego no CPC. Aqui a gente está só identificando o direito material. Entendeu, Saulo? Entendeu? Entendi, porque no caso estava essa dúvida. Isso, na verdade é o seguinte, quando você identificar a aplicação do direito material, não necessariamente a ação será proposta aqui. É como um jurista brasileiro, como você, Saulo José, enxerga a coisa. Você se pauta, Saulo, você sendo juiz, portanto, no exercício da competência jurisdicional, ou advogado orientando seu cliente, você se pauta pela lei brasileira. O que é que a lei brasileira tem? Ela tem a LINDB, que vai estabelecer o elemento de conexão, e tem a norma de direito de família. Não é isso? Brasileira. As duas estão no Código Civil. Você responde por ela, no momento... Aí, vamos supor, tá lá a Gugu, eu disse, eu acabei de me apaixonar por essa mulher, Rose Miriam. Entendeu? E aí eu quero entender o que é que vai acontecer na minha vida, sabe? No iniciozinho, porque eu sou rico, ela não é rica, e aí eu não sei quais são, o que é que está por trás das intenções dela, enfim, né? Então eu estou precisando aqui de orientação jurídica. Aí você, Saulo, vai dizer, Gugu, velho, você mora com ela aqui, se mora com ela aqui, esqueça os elementos de conexão. Aqui vai acontecer, união estável, etc, etc. Aí ele diz, Saulo, mas eu conversei com ela, etc, a gente tem aí um projeto de ter filhos, etc, eu quero criar meus filhos em Orlando. E aí, qual é o efeito disso? Aí ele vai dizer, bom, Gugu, aí a coisa muda de figura, porque quando você escolhe criar os seus filhos nos Estados Unidos, né, a primeira coisa é que, assim, você né, a Rose Miriam vai ficar por lá direto, ela não vai conviver com você no Brasil, em pese você volte aqui para apresentar o seu programa. Então, a gente vai considerar, para a convivência que você tem com ela, a lei norte-americana. Foi, então, o cuidado dele de celebrar aquele contrato. Entendeu, Saulo? Porque, mesmo ele vivendo lá, né, mesmo ele sendo brasileiro, ela sendo brasileira, no momento em que a união estável acontece lá, a lei brasileira já diz que será aplicada a lei de lá, independentemente de a ação ser proposta aqui ou lá. Independentemente de a ação ser proposta aqui ou lá. A propositura da ação já é um outro ponto, porque a propositura da ação só vai acontecer se acontecer uma desgraça. Não é isso? Se acontecer uma desgraça, se acontecer um problema. Se não acontecer problema, você está se pautando, porque me parece que quando você faz um planejamento da sua vida, você não está pensando na desgraça, você está pensando em obedecer a lei. O que é que se aplica? Pronto, então, à luz dos Estados Unidos, vamos supor, Saulo, que você estivesse também apaixonado por Rose Miriam, né? E você dissesse, não, eu quero que ela esteja protegida nos Estados Unidos. Porque no Brasil você não precisaria de documento nenhum, concorda?
Entendeu? Mas para os Estados Unidos, para Genóvia, pode ser que a União Estável de Genóvia exija um guardanapozinho com um coração. Saulo e Rosemiriam. Pode ser. Então, a sua ideia de estudar o direito de lá é porque no momento em que você resolve mudar para Genóvia e você quer que Rosemiriam fique amparada, né, do ponto de vista patrimonial em função da convivência, você precisa se planejar para saber qual é o direito aplicável. Porque se fosse o do Brasil, estava ok, porque ela estava protegida pela lei brasileira, imaginando, por exemplo, que o patrimônio estivesse aqui. Mas como você foi morar em Genóvia, o Brasil vai dizer, se você não observar determinadas regras da lei de Genóvia, infelizmente ela não estará protegida mesmo no Brasil e os bens estando aqui. Ficou mais claro? É isso, né? É isso. E aí o regime de bens vai ser o primeiro do casal, aí realmente me parece que seria o brasileiro, nesse caso Gugu. Porque aí, Maria Júlia, realmente faria sentido você entender que seria que o primeiro domicílio do casal seria os Estados Unidos, se eles meio que tivesse se apaixonado lá. Ao que me consta, Rosemiriam morava aqui no Brasil, ela foi depois, né? Então, acho que o início da união estável seria aqui. Pessoal, dúvidas? Porque isso é super difícil. Eu entendi. É só porque eu pensei que era relacionado diretamente quanto à união estável ser reconhecida aqui e o regime de bens, mas eu entendi. Isso, exatamente, porque um é pressuposto do outro. Só haverá regime de bens se você previamente reconhece uma união estável. Né? Então, você e seu namorado, Júlia, vocês não têm união estável, então não tem regime de bens a ser aplicado por hora. Né? A partir do momento em que se tornar união estável é que a coisa vai acontecer. Então, para identificar se o que você tem com seu namorado é união estável ou namoro, se vocês estivessem nos Estados Unidos, você aplicaria a lei brasileira. Né? Mas vamos supor que o namoro de vocês tivesse começado aqui, para regime de bens aplicar-se a lei brasileira, dependendo do reconhecimento à luz da lei norte-americana, se o que você tinha era união estável ou namoro. Ficou mais claro? Perfeito. Vamos lá, o contrato de convivência, pessoal. Desculpa, Eric, me parece que tem uma pergunta, né? Sobre essa questão do contrato de convivência, na última aula a gente estava discutindo, né, sobre esse tal e aproveitando esse gancho. Eric, está tão difícil de escutar. Se você pudesse falar mais perto. E não é nem por esse martelo, não. É porque como se você tivesse num ambiente com eco. Agora melhorou, né? Agora é sensacional. Probleminhas aqui no PC, mas resolvi. Porque já pegando esse gancho que o senhor estava falando, de reconhecimento ou não da união estável, com base nesse contrato, eu estava verificando, né, na LINDB, e o artigo 9º fala justamente sobre isso, né? Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se à lei do país em que se constituírem. E na minha cabeça, contrato, obrigações, aí foi assim, tudo... Pelo que me pareceu, esse contrato seria realmente analisado à luz do direito americano lá dos Estados Unidos, se de fato ele foi celebrado lá ou aqui. Também não tem essa informação. O danado é que esse contrato, Eric, é norma de família. Né? Esse contrato é norma de família. De modo que a regra do artigo 7º vai atrair aí Pessoal, eu queria pedir desculpas à Vitória Marina e acho que a outra pessoa que entrou, eu não vi quem era, porque eu não tinha visto, pessoal, que vocês estavam pedindo ingresso na sala. Eu estava aqui tão animado respondendo as perguntas que falhei aqui com vocês. Quem foi a outra pessoa que entrou agora, para eu colocar aqui a presença? Não sei se está me ouvindo. Será que é alguém que estava voltando, hein? Vinícius, né? Parece que foi Vinícius. Viu Eric? Na verdade, aí, a regra de família vai atrair essa relação, você não vai se ater especificamente ao contrato, porque por uma questão de aplicação do princípio da especialidade. Né? A matéria, ela é especial, ela tem um traço distintivo,
e ela vai ser contemplada como matéria de família. Então, eu vi, Beatriz. Ah, perfeito, eu vi. Então, perguntei. Obrigado. Então vai se aplicar realmente o artigo 7º, nesse caso, a despeito de ser um contrato. Esses contratos do artigo 9º vão ser contratos, digamos assim, de caráter mais puramente patrimonial, sabe, Eric? Sim, professor, estou entendendo. É isso. Então, vamos lá. Artigo... Deixa eu ver aqui a pergunta de Jorge. Se esse contrato de convivência não for possível na legislação brasileira, a exceção de ordem pública é atraída. A exceção de ordem pública, Jorge, ela só é atraída, a gente vai estudá-la mais adiante, se o instituto estrangeiro for completamente incompatível com a legislação brasileira. Ou seja, se na hora que o instituto entrar aqui, a gente não saiba nem como aplicar, entendeu? Não me parece ser o caso. Isso era um contrato que disciplina a relação, que é uma relação privada. A nossa legislação aqui atribui um caráter mais institucional à coisa, menos contratual do que a legislação norte-americana, mas o fato é que não é uma loucura assim que a gente não consiga fazer. Exemplo de instituto norte-americano que conhece como incompatível com a jurisprudência... voltou, né? Porque eu acho que eu tinha cortado. Exemplo de um instituto norte-americano que a jurisprudência interrogatório no processo penal, porque o nosso interrogatório aqui é meio de defesa. Nos países em que o interrogatório é meio de prova, o Brasil tem uma certa dificuldade de incorporar o nosso sistema sob pena de subverter por completo a própria natureza do nosso processo penal, que tem perfil acusatório. Entendeu? Então, assim, se não for nada que subverta por completo a natureza, né, os valores que informam determinado ramo do direito no Brasil, determinado instituto no Brasil, a gente recebe. Então, por exemplo, o caso, vocês... eu não trouxe aqui no primeiro dia, né, Jorge, porque ia trazer mais em cooperação jurídica internacional, o caso do TALAC. Né? O caso do TALAC já é um caso assim, que suscita ali uma reflexão sobre a aplicação do princípio da ordem pública. Vocês já ouviram falar do TALAC, pessoal? TALAC, pessoal, é um instituto do direito da Sharia. Sabem o que é a Sharia, né? A Sharia é a lei islâmica, e a gente sabe que muitos dos países ali pelo Oriente Médio são estados teocráticos, né? Estados em que a Constituição expressamente determina a aplicação também da lei religiosa. Né? Exemplo, a Constituição da Arábia Saudita, a Constituição do Iêmen. Né? Posso trazer aqui para vocês compreenderem. Né? Constitution South Arabia. Ó, quando vocês chegam aqui no artigo 1º da Constituição da Arábia Saudita, a gente vai dizer que o Reino da Arábia Saudita é do árabe islâmico soberano, com o Islã como sua religião, portanto, tem uma religião oficial. Olha só, o livro de Deus e a suna do seu profeta, as orações sagradas e a paz sobre eles, sua capital. Portanto, pessoal, aqui se a gente... Vamos tentar converter esse artigo 1º da Arábia Saudita para a Constituição brasileira, certo? A República Federativa do Brasil é um estado americano cristão, não é isso? Com a religião... vamos imaginar que a religião predominante aqui é a católica, com a religião católica, com o catolicismo como sua religião. Né? E aí a gente... as outras expressões aí da palavra Evangelho, não sei o que, o Antigo Novo Testamento, em particular, o Evangelho, né, e a palavra de Cristo são a sua Constituição. Português é seu idioma e Brasília é sua capital. Então, no momento em que a Constituição brasileira estabeleça né, no seu... Vocês estão me vendo? Estão me escutando, porque vocês tinham sumido aqui para mim. Estabeleça como princípios fundamentais da República isso, pessoal, no momento que você está fundamentando na sua petição, uma postulação, você está aplicando, pessoal, a Bíblia. Então, você chega ali no Antigo Testamento. Agora, eu acho que voltou, né, pessoal?
Perfeito, perfeito. Então, no momento, você chega lá, você identifica lá na Bíblia uma passagem que proíbe o divórcio, num país que aplicasse a Bíblia como regra, você não permitiria o divórcio. Pessoal, não precisa ir longe. Um dos filmes que eu indiquei para vocês, e aí coloca esse, Jorge, como sendo o filme de cada semana, O Casamento de Viviane e Amsalem, né? Que foi que nas primeiras aulas eu indiquei lá como filme para vocês, né? O Casamento de Viviane e Amsalem mostra isso. Em Israel, pessoal, o divórcio só sai porque se aplicam as regras judaicas, se aplica a lei judaica, o divórcio só sai se houver consentimento do marido. Senão, o divórcio não pode ser reconhecido judicialmente, porque Israel, em relação a esse tema, a matéria de família, escolheu aplicar a norma religiosa, né? E aí o filme gira em torno justamente do martírio, né? Do martírio a que Viviane Amsalem é submetida, desesperada para se ver livre do seu marido e sem conseguir, porque, em que pese todo o esforço dos juízes de Israel, eles não conseguiam que o consentimento fosse emitido pelo seu marido, né? Um filme, inclusive, que foi premiado, sabe quando foi prêmio do júri no Festival de Cannes. Vale muito a pena assistir esse filme, pessoal. E é israelense o filme, etc. Né? Eu, inclusive, não sei se vocês sabem, tive o ensejo de fazer um curso em Israel, Introdução ao Sistema Jurídico Israelense, e a Israel se propõe a ser uma democracia. Foi um bate-papo que a gente teve com um juiz de Israel, que esteve lá conosco para dar uma aula. Esse juiz israelense é brasileiro, né? Porque vocês sabem que a população de Israel ela é assim, em larguíssima medida vinda de fora, né, de judeus que, pela leis básicas do Estado de Israel, têm o direito de voltar para Israel. Então, esse juiz era brasileiro, chamava Mário, nascido no Rio de Janeiro, tinha um sobrenome judaico, aí eu não me lembro realmente. Não me lembro do sobrenome, mas o fato é que ele era judeu, nascido no Rio de Janeiro, voltou para lá, se tornou magistrado. E aí a gente perguntou, Mário, e como é que acontece na prática? Não sai o divórcio? Aí ele disse, olha, a gente realmente não tem a prerrogativa de decretar o divórcio, por mais absurdo que seja. Eu disse, e aí? A mulher ficou obrigada, porque se o homem quiser se desvencilhar da mulher, minha gente, ele pode simplesmente se divorciar. O homem pode postular em juízo do divórcio. A mulher pode postular em juízo do divórcio, tem o direito de ação, mas depende do consentimento do marido. Depende do consentimento do marido. E aí diz que, na prática, Mário me contou lá, né, para a turma do Brasil, que na prática eles se utilizam, pessoal, de medidas atípicas de sanção como forma de obrigar o cara a expressar o consentimento. Vocês veem no filme do Casamento de Viviane e Amsalem que o juiz pressiona muito o marido de Viviane e Amsalem para que ele conceda o divórcio. E ele não concede, minha gente. E Viviane, ela vai se esvaziando ali em sua humanidade, ela vai né? Ela vai entrando assim num ambiente, num estado de depressão tão profundo e de tristeza absoluta. Por conta disso, vale a pena bastante. Vale a pena bastante. Por quê? Porque aplica a lei religiosa. A gente percebe que a Arábia Saudita aplica a lei religiosa, portanto, é a Sharia, que é a lei islâmica, né? É a lei islâmica, é aquela norma religiosa travestida de norma jurídica. Aquilo que a gente discutiu no início sobre a religião e o direito, etc., serve justamente para a gente fazer essas reflexões. Pois bem, tem um dos institutos do direito da Sharia que se chama Talaq. O que é Talaq, Lilian? Talaq, eu estou casado com você e para que eu consiga obter o divórcio, eu tenho a prerrogativa de postular em juízo o divórcio, porque o divórcio, em tese, ele não vai ser possível. E essa é uma prerrogativa minha, você não tem, se eu repudiar você 3 vezes. Te repudio, Lilian. Segunda vez, te repudio, Lilian. Você faz 3 coisas de que eu não gosto, te repudio, Lilian. Quando eu repudiar você pela 3ª vez, eu tenho os requisitos preenchidos para o divórcio. E tem um caso específico que a gente vai estudar mais adiante, justamente, que envolve a aplicação do princípio da ordem pública, que é o reconhecimento de um divórcio com base no Talaq, que é esse repúdio, no Brasil, mediante a incorporação de uma sentença de divórcio
da Justiça do Paquistão. Entendeu, pessoal? Aí, nesse caso, eu realmente, né? Aí era. Eu não sabia, não, irmã. Pois bem, nesse caso, eu penso que... Professor, só um detalhe. Na novela mostra justamente isso, do divórcio, acho que é Jade, e também mostra que tipo, a cultura deles não permitia de forma alguma que ela casasse com um brasileiro, porque a história da novela todinha é isso, né? Porque ela é de outro país, agora, muçulmana, eu acho, e a família não deixa ela casar com um brasileiro. E, tipo, para ela conseguir o divórcio, ela fazia isso. E o marido que tinha toda a autonomia, ele podia repudiar, mas podia tentar trazer ela de volta de outra maneira. Por que eles fazem isso, Hermana? Porque na prática, como eles ficam imersos numa espécie de mini comunidade islâmica em que pese vivendo no Brasil, eles terminam não levando nunca isso para a justiça brasileira, porque senão a justiça brasileira garante a aplicação da lei brasileira. Então, eles criam uma pequena comunidade que também vai ser uma comunidade jurídica. É como dentro dessa comunidade vai ter alguém que vai exercer uma função jurisdicional informal, né? E que vai determinar se pode o talaque acontecer, se não pode, etc, etc, etc. A coisa meio que vai acontecer entre eles, às vezes com violência, né? E outra coisa que tem na novela também é a filha de Jade, que é filha do muçulmano, junto dela com o muçulmano. E quando eles se separam, ele tem toda a autonomia de ficar com a filha dela, porque tipo, a filha pertence ao homem e não pertence à mulher. E já o brasileiro com quem ela ia se casar, ele diz que vai justamente fazer isso, né? Tentar, através da justiça brasileira, fazer com que a guarda da filha possa ser também da mãe. Exatamente. E aí a justiça brasileira não vai permitir a penetração dessa norma islâmica que faz todo sentido para eles, né? É isso, Jorge. Ô, professor, me escuta? Sim, sim. Certo. Eu estava ajudando uma amiga, um dia desse, com uma questão relativa a... Ela estava querendo explorar alguns temas para pesquisa e tal, fazendo o plano do mestrado dela, e eu falei do talak e a gente começou a conversar. Aí, quando a gente estava vendo isso, a gente descobriu que muitos, assim, acho que mais de 20 países islâmicos já baniram a prática do talak, dentre os quais o Paquistão. E o engraçado, o trágico, na verdade, é porque essa decisão do STF, ela foi proferida, se não me engano, em 78, e o talak foi banido do Paquistão ainda nos anos 60. Então, esse talak, ele tramitou antes dos anos 60 e só foi reconhecido aqui em 78, depois que tinha sido banido lá. Pois então, que loucura. Bom, eu sabia que tinha sido banido na grande maioria dos países. Eu não sei sequer se... Certamente o talak vai ser mantido, Jorge, digamos assim, mesmo no Paquistão, informalmente. Ou você acha que aqui nas partes do Paquistão dominadas pelo Talibã, o talak não está sendo aplicado? Está sim, né? Está sim. Agora, ele não é oficialmente aplicado pelo Estado, né? E agora eu não sabia que aí é fantástico o tema, porque eu não sabia que isso tinha acontecido anteriormente à própria decisão do Supremo. Porque, pessoal, o Jorge adiantou. O Supremo, a gente vai estudar mais adiante, o Supremo reconheceu, minha gente, a incorporação dessa decisão, reconheceu o talak, os efeitos da decisão paquistanesa, né, que decretou o divórcio por força do talak como válida no Brasil, isso em 1978, com o parecer do Procurador-Geral da República, que era nada mais, nada menos do que Haroldo Valadão, talvez o maior internacionalista privado da história do Brasil. Professor, posso complementar só um pouquinho? Uma coisa que eu descobri quando estava vendo isso, é porque esse tema é realmente fascinante, né? Aí, enquanto eu estava vendo, eu vi um caso que aconteceu na Índia. A Índia foi o último país a banir, né, a prática, mas eles não só baniram, quanto criminalizaram também. Então foi assim uma questão bem pesada. Aí o que aconteceu? Um indiano estava casado com a esposa dele, né, os dois morando na Índia. Ele foi para a Arábia Saudita, da Arábia Saudita ligou para a mulher e repudiou ela. Então, tipo, aí agora tá um negócio porque a Índia tá querendo trazer ele de volta para fazer uma perseguição penal, porque é criminalizado lá agora, né, essa prática. Então, vão ter de buscar esse homem na Arábia Saudita, que lá na Arábia Saudita é legal.
é um país que deixa isso acontecer ainda. Na verdade, ele não vai conseguir trazer da Arábia Saudita, Jorge, você deve se lembrar que um dos princípios da cooperação jurídica internacional penal é a dupla incriminação. Como o fato não é típico na Arábia Saudita, ele está protegido, né? Para facilitar um pouco, pessoal, do que ele está dizendo. Ele está falando, Jorge, quando diz trazer de um país, a gente vai chamar isso de extradição, a gente vai estudar isso, né? Você comete o crime aqui no Brasil e corre para um outro país. O Brasil tem interesse em que você seja processado e punido aqui, pede sua extradição para que você seja, né, processado e punido. E aí acontece que quando você vai para um país em que o crime que você praticou no Brasil, vamos supor, você vai para Genóvia, né, corre para Genóvia, você praticou aqui sonegação fiscal. Sonegação fiscal não é crime na Genóvia, a Genóvia não extradita para o Brasil. Não extradita porque lá não é crime, não se aplica o princípio da dupla incriminação. Exemplo de país que, como Genóvia, e eu estou falando em tese, sonegação não é crime. A Suíça. Sonegação não é crime na Suíça, de modo que a tendência é, você praticou sonegação fiscal, corra para a Suíça, porque você não será extraditado para o Brasil, né? E aí, no caso, ela correu para a Arábia Saudita, o cara lá correu para a Arábia Saudita de propósito, né? Porque sabia, ok, a conduta foi criminalizada na Índia, mas a Arábia Saudita jamais extraditaria para a Índia, né? Aí faz sentido até a conduta ser criminalizada, porque a gente sabe que a Índia tem uma parte muçulmana ainda, né? Mas o fato é que, aí é porque a Índia realmente é um ambiente descontrolado pela quantidade de gente, né? Muita gente. E aí, mas vocês sabem que na época da independência da Índia, a Índia, na verdade, abrangia a Índia e o Paquistão, né? Tem uns filmes bacanas aí no Netflix a respeito disso. E o próprio Gandhi, né? O próprio Gandhi, o filme Gandhi, que... Coloca aí Gandhi também, Jorge, como indicação. Mas o próprio filme Gandhi, que ganhou o Oscar, mostra bastante como se deu essa coisa. E como parte da população da Índia daquela época, que era a colônia britânica, era muçulmana, os muçulmanos foram para o Paquistão e os que eram hindus ficaram na Índia, sendo que, claro, que na Índia ficaram muçulmanos e no Paquistão também chegaram hindus, porque tinha gente com vínculos, às vezes familiares, sabe, que não tinham para onde ir, que estavam num território e no outro por circunstâncias, e é por isso que os conflitos religiosos são muito fortes, né? Aí a gente tem o conflito na Caxemira, etc, enfim. Agora, a pergunta de Beatriz, se ele voltar para a Índia, ele pode ser punido sim, Beatriz, aí ele não pode botar os pés mais na Índia até o crime prescrever. Ele vai poder ser punido na Índia, estando em território diverso, se o direito desse país permitir que ele seja julgado à revelia. Senão, o processo, por exemplo, no Brasil, a gente sabe o processo penal ficaria suspenso, pelo fato da impossibilidade dele ser citado, né? Então, ele não seria punido. Ok? O efeito do divórcio é simplesmente... assim, se você quiser esclarecer a pergunta, porque o efeito do divórcio é o divórcio. E aí me parece que elas vão ser, né? Se for um país mais conservador na aplicação da lei muçulmana, elas vão ficar meio que renegadas, porque elas não vão achar um outro marido, já considerando que foram esposas anteriormente de um outro marido. Mas isso é uma consequência mais social, não é jurídica. Oi? Professor, desculpa, até a música de Zezo aqui no fundo é meu vizinho, mas... É tranquilo. É o seguinte, eu tinha visto um caso de uma moça que ela tinha sido repudiada, nesse caso em 2016, e ela dava entrevista o quanto ela queria que isso fosse revisto e que ela queria voltar para o marido. E eu fiquei sem entender o porquê. Tipo, ela é repudiada, o cara vai para outro país, deixa ela e ela ainda queria voltar para ele. O efeito seria nesse sentido. O que é que essa sociedade faz com ela ao ponto dela querer se submeter a isso, entendeu? Aí eu não sei, aí eu precisava ver direitinho. No mínimo, ela era apaixonada por ela era apaixonada por ele, ou ela queria voltar para ele justamente para que não ficasse renegada. Porque ela, assim, ela meio que fica sem suporte, né? Porque em alguns locais ela não pode trabalhar, né? Em alguns locais ela não pode trabalhar,
e ela não tem nem como sobreviver se ela não estiver vinculada ao marido. Mas imaginando, em localidades também dominadas pelo Talibã no Afeganistão, né? Ela não pode trabalhar, ela não pode estudar, ela não pode fazer nada, ela não está mais casada, ela vai ter que pedir dinheiro para poder sobreviver. E às vezes acompanhada ali de um filho para criar, né? Vamos lá. Então, quanto ao contrato de convivência, pessoal? Quem pode me ajudar? Quanto ao contrato de convivência, vai se aplicar a lei americana, não? Me parece que sim, perfeito. Né? Porque acho que isso ficou claro pela explicação total, né? Sucessão testamentária. Aí seria pela lei brasileira. Por quê? Só um instante que eu vou pegar o artigo, porque eu sou péssima lembrando de número de artigo, professor. Perfeito, Saulo. Artigo 10º. A sucessão por morte e por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto. Né? Então, a regra de início da sucessão, etc., vai ser a lei brasileira, porque me parece que aqui ele estaria domiciliado. Perfeito, perfeito. Né? A união estável com Tiago, de Gugu com Tiago, seria lei brasileira ou lei alemã, né? Qual seria? Pessoal? Professor, eu chutaria a caracterização da união instável na lei alemã. Pois é, super difícil, né, Saulo? Porque não fica muito claro. Primeiro que vocês sabem que Tiago meio que desistiu, né? Tiago meio que desistiu da ação. Mas fica um tanto difícil você, né, entender efetivamente onde seria, né? E você vê que o artigo 7º não fala de duplo domicílio, né? Não fala de duplo domicílio. De modo que eu arriscaria aí, né, pela situação, em se tratando de duplo domicílio, sem que houvesse, portanto, um domicílio preponderante, porque no caso de, reparem bem, no caso de, e a gente vai ver, inclusive, que isso é um critério de solução de possíveis antinomias. No caso de Rose, parece bem evidente que o domicílio predominante dela era os Estados Unidos, que ela vinha pouco ao Brasil. No caso de Tiago, isso não fica muito claro, né? Então, nesse caso, eu atrairia para o Brasil, né, analisando a situação jurídica como um todo. Vamos supor que Gugu fosse um mês para lá e ele viesse um mês para cá. Gugu fosse um mês para lá e ele viesse um mês para cá, né? Considerando que Tiago Salvático é brasileiro e que tem vínculos mais próximos com o Brasil, eu tenho como reconhecer em Gugu um domicílio brasileiro, eu tenho como reconhecer em Gugu um domicílio no Brasil, mas não tenho nos Estados Unidos, mas eu meio que tenho condições de reconhecer em Tiago Salvático um domicílio na Alemanha e no Brasil, se houver esse vai e vem. Não sei se fica claro isso para vocês. Porque fica super difícil você dizer que para essa relação a Alemanha vai ser um domicílio, porque ela termina sendo mais esporádica. Eu arriscaria que seria no Brasil, mas a gente teria que analisar, tendo visto o duplo domicílio, quais seriam, né, as circunstâncias, as especificidades do caso para dizer qual seria o domicílio. Mas eu diria aí o domicílio no Brasil, porque quero crer que Gugu não tinha assim, vínculos muito intensos nos Estados Unidos, ao contrário de Tiago, que certamente tem algum vínculo no Brasil. Tiago não era chefe de cozinha, Tiago não tinha restaurante no Brasil, não? Vocês conhecem a história mais em profundidade? Não. Não, né? Porque Tiago era chefe de cozinha, vocês sabem disso, né? É chefe de cozinha, né? Porque ele não morreu. Professor, eu acho que é realmente a questão de analisar a periodicidade dentro desse caso. Tipo assim, se o Tiago ele morava na Alemanha e quem ia ficar visitando ele era o Gugu, ou se ele ficava vindo para o Brasil e tal, eles mantinham relações aqui. É isso. Ah, ele era chefe na Alemanha, Lilian? Tinha que analisar a relação. E, assim, a própria caracterização disso como união estável, né, Saulo? Porque, assim, se era um negócio que eles se era um negócio que eles se
visitavam de vez em quando, né? Aí eu não sei até que ponto não seria simplesmente um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso, ou se seria efetivamente uma união estável. Porque, pessoal, a Ana Beatriz é que é especialista, mas pelo menos na minha visão, e como sempre eu julguei aqui, e aí não é internacional privado, namoro não é união estável, no meu entender, namoro não é união estável, né? E, portanto, o relacionamento amoroso, o relacionamento afetivo, não é união estável. União estável é um relacionamento que tem por objetivo que tem por objetivo uma estabilidade que o equipare a casamento. De modo que, no meu entender, a união estável, ela precisa ali de dizer, olha, você, né, você é a minha esposa, ainda que eu não seja casado com ela. Né? Então, aquela coisa esporádica. E é super difícil. Deixa eu contar até uma história para vocês. Eu estava conversando com um amigo meu que é da idade de vocês, né? É impressionante como as expressões meio que mudaram no curso da história, quanto, e nesse sentido os costumes, quanto ao que é efetivamente um relacionamento estável. Né? Por quê? Pessoal, na época em que eu fazia faculdade, eu digo por eu e Daniele, quando eu comecei meu relacionamento com Daniele, eu comecei a ficar com ela. Me parece que ainda existe essa história de ficar, né? E eu fiquei com Daniele durante 9 meses antes de eu começar a namorar com ela. Na minha época, pessoal, você não pedia a sua namorada em namoro, a sua ficante em namoro. A coisa ia acontecendo e a partir de um determinado momento se estabelecia ali uma relação de fidelidade. Essa coisa era meio que natural. Né? Até que um olhava e dizia, me parece que a gente está namorando. Não tinha essa história desse procedimento, dessa formalização de você pedir uma pessoa em namoro. Não existia isso efetivamente. Eu conversando com um colega da idade de vocês, né, ele me disse que hoje vocês começam, né, a ficar, num determinado momento, vocês, antes de namorarem, estabelecem, me corrija se eu estou errado, uma relação de fidelidade, mas não estão namorando ainda. Pessoal, na minha época, quando você se declarava fiel, você estava namorando. Entendeu? O costume na minha época era esse. Se você está namorando, você está exigindo fidelidade. Se você não está namorando, você não vai... não era questão de exigência recíproca, era de uma consciência quanto à fidelidade. Então, me parece que vocês hoje, né, têm a história da fidelidade antes de estarem namorando. E aí, eu não sei se isso é correto, se é errado, não é fazendo moralismo. O fato é que a forma como você aborda um relacionamento muda de tempos em tempos e muda de geração para geração. Então, o timing sobre o que se transforma em união estável, para mim, talvez não seja a mesma coisa para você e talvez não seja a mesma coisa numa pessoa mais idosa. Razão porque é super difícil, de fato, você caracterizar isso. Né? Então, precisa estudar o relacionamento, de fato, em profundidade para você dizer se Gugu e Tiago Salvático tinham mesmo uma união estável ou simplesmente se eles tinham lá um caso, um relacionamento... Né, um relacionamento afetivo. A mesma coisa a gente vai precisar refletir em relação a Rose, porque na minha visão, minha gente, se você tem uma relação de respeito e amizade, ainda que você não tenha relações sexuais com ela, minha gente, é união estável. É união estável. No meu entender, é. Né? Porque a união estável não está pressupondo o sexo, até porque a gente sabe que o fundamento do direito de família é o afeto. Não é isso? É o afeto. Ora, se você declara, pelo menos à luz do direito brasileiro, que você tem uma relação de amizade e respeito com Rose, no caso Gugu, me parece que a união estável, à luz da lei brasileira, está caracterizada. Mas é uma visão minha, né? É uma visão minha. Acho que alguém aqui fez uma pergunta. Mas lá nos Estados Unidos parece que 50 estados já não reconhecem mais o Instituto da União Estável. Só 9 ainda reconhecem. Eu não sei se era o caso da Flórida. Não reconhece a união estável? Tem certeza? Professor? Foi não, Ana Paula? Desculpa, é que eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Primeiro, no caso do Gugu e do Thiago. Eu lembro que quando o Thiago apareceu na história, mais ou menos,
ele apresentou um documento, acho que foi lavrado num cartório, acho que em São Paulo, se não me engano, de reconhecimento de união estável. Aí eu fico pensando assim... Ele quem, Ana Paula? Desculpa. Ele quem? Tiago. Ele com o Tiago Gugu? É? Isso. Eu tentei achar aqui, mas eu não encontrei. Eu lembro disso na época porque eu fiquei... Porque as minhas dúvidas são mais ou menos assim. Por exemplo, na relação Gugu e Rose, eles têm uma relação assim, como se fosse assim, eles têm uma relação de amizade, de criação dos filhos, mas ao mesmo tempo é como se, de certa forma, o Gugu quisesse dizer assim, olha, nós vivemos juntos, nós temos filhos, mas eu quero que perante a lei fique claro que nós não temos uma união estável. E eu fiquei confusa porque o Tiago tinha apresentado esse documento e acho que a família do Gugu apresentou um outro documento que foi uma doação de uma casa em 2012, que na hora de qualificar lá a Rose, ela colocou solteira e que ela estava apenas vivendo para a criação, que eles tinham uma convivência para a criação dos filhos, sabe, professor? Aí eu fiquei pensando como é que ficaria isso? Seriam, então, duas uniões estáveis? Mas aí já tem aquela decisão dizendo que não é possível ter uniões estáveis simultaneamente. É isso que está me complicando um pouco, sabe, professor? E tem um outro elemento complicador, né, Ana Paula? Que é o principal. Cada relação dessa está sendo qualificada por um sistema jurídico distinto. Não é isso? Cada relação dessa. Veja bem. Pois não, diga. É que parece que, para mim, tudo que foi feito, assim, de certa forma, pelo Gugu, tanto nesse documento que ele fez a doação da casa para a Rose, e nesse documento que o Tiago apresentou, parece que, perante a justiça brasileira, o Gugu está dizendo assim, no caso da relação com a Rose, nós temos uma relação que parece uma união estável, mas não é união estável. E com o Tiago, parece que ele meio que, não, nós temos uma união estável. Só que eu achei estranho, porque o senhor disse que o Tiago meio que abandonou o processo, então eu fiquei questionando, mas será que o documento é falso, então? E ele abandonou porque ele sabe que vai dar problema? Não, aí ele pode ter abandonado simplesmente por achar que não eu não sei até que nível de confusão, ou de que ele sabe de envolvimento, como que diz, homem, eu estou super bem aqui, não sei por que preciso ficar me preocupando, porque também assim, uma coisa é certa, né, Ana Paula, eu sei, claro, que Gugu não imaginava que ia morrer numa queda, né, coitado, mas o fato é que ele poderia ter deixado isso tudo no testamento bem direitinho, não era não? Inclusive para Tiago, ele pode dispor disso. Né? Aí fica uma declaração de união estável para cá, um contrato de convivência, um contrato de amizade para lá. É até engraçado, um contrato de amizade, coisa bem típica de americano, né? Em G9 acho que não vai ter contrato de amizade, né? Pode até fazer aí uma enquete, né, Jorge? Em G9 vai comportar esse instituto, o contrato de amizade, que complica tanta coisa, né? É super difícil de explicar, Ana Paula, justamente pela circunstância fática. Por quê? Vamos supor, pode ser que de fato o Gugu tenha documentalmente né, ele pode ser que ele tenha efetivamente junto junto à Rose formalizado dessa forma, etc, mas nada garante que lá na prova, né, esteja ali claro que ele tenha dito uma coisa no papel e feito outra na prática. Vamos supor que ele tenha dito que a relação era apenas de amizade, mas Rose prove que eles tinham relações sexuais, por exemplo. E aí? O que é que vai valer? É o contrato ou a realidade? Aí nós sabemos que no direito de família vai valer a realidade, concorda? Pelo menos no direito de família do Brasil, né? Então, assim, é muito realmente de matéria de prova. Outra coisa, as uniões estáveis simultâneas, você tem toda a razão, mas, esse é o entendimento do Brasil. Pode ser que um outro, G9, por exemplo, eu acho esse posicionamento do Supremo, que foi recentemente confirmado, Ana Paula, um absurdo, eu acho um absurdo simplesmente de você desproteger pessoas que confiam nas suas relações afetivas do ponto de vista patrimonial depois. E eu não preciso dizer que essa é uma decisão, com todo respeito, extremamente machista, é uma decisão que não se preocupa com um movimento que é sério no Brasil de afirmação da equidade de gênero, porque a grande maioria das prejudicadas com essa decisão são as mulheres.
né? São as mulheres, que ficam realmente desamparadas, às vezes submetidas a relações opressivas, né? E aí, na hora que o cara morre, que vai se ver livre desse negócio para ter acesso a patrimônio, vai dizer, não, você é a outra, você não é, né, a titular deste patrimônio. Eu acho o fim do universo. Genóvia, quero crer, né, teria um sistema, a gente já viu a preocupação, inclusive, né, de inserção das mulheres até nas Forças Armadas, me parece que teria uma legislação mais bacana. Então, esse é um elemento complicador para você. Mas, considerando que a união estável, Ana Paula, de Gugu, suposta, com Rose, acontecia nos Estados Unidos, você já não aplica esse entendimento da impossibilidade da união estável simultânea, porque ele não se aplica nos Estados Unidos, ou pelo menos eu não sei se aplica. De modo que você já não pode partir desse princípio, porque a união estável com Rose, ela se pauta pelo direito americano e lá pode ser que eles admitam a segunda união estável como válida. Entendeu? O problema para a gente solucionar essa coisa é que a gente tem os elementos de prova que a gente precisa, né, investigar mais a fundo, porque não necessariamente o papel é o que aquilo representava. Seja quanto a Tiago, seja quanto a Rose. E 2, é que a gente tem 3 ordenamentos jurídicos em questão. O que é que a gente precisa? A gente precisa colocar todos na mesa, entrar digamos assim, no Código Civil de cada um, olhar lá no direito de família como é que cada um se comporta em relação à união estável e identificar em relação a cada relação qual é a que se aplica. Né? E é por isso que os elementos de conexão são esse ponto de partida, porque quando a gente botar todas as normas na mesa, a gente vai dizer, para isso aqui se aplica essa, para isso aqui se aplica essa, para isso aqui se aplica aquela. Eu arrisco dizer, né? que Rose, né? Só para já ir. E aí eu estou especulando porque eu não conheço a legislação da Flórida, mas considerando que os Estados Unidos são um país cuja legislação é bem contratualizada, eu quero crer que a tendência é que se dê rigorosamente na justiça os efeitos desse contrato de amizade, seja quais forem os previstos pela legislação da Flórida. Eu me arrisco a dizer. Quanto à união estável com Tiago Salvático, né? Dependeria, primeiro, de saber, e aí a gente não tem esses elementos à nossa disposição, se eles viviam mais por lá ou por aqui. Como você está dizendo que tem um documento de São Paulo, a gente vai considerar a lei de São Paulo. E aí, considerando que o juiz brasileiro vai ter 2 uniões estáveis, né? Considerando que ele vai ter 2 uniões estáveis, né? Ele vai ter ali um conflito difícil para equacionar. Por quê? Em relação a Tiago Salvático, caso seja a união estável, digamos assim, preponderante, a lei brasileira proibiria a segunda. Mas, por outro lado, em relação à outra, né? Aplica-se a lei norte-americana, portanto, se admitiria a segunda. Portanto, a norma americana anularia a proibição brasileira, né? Eu penso que a tendência era você terminar admitindo a segunda sob pena de anulação da própria aplicação da lei norte-americana, que é determinada pela LINDB. De modo que, nessa situação, olha, uma construção que eu estou fazendo assim de cabeça, mas a tendência seria admitir as segundas, excepcionalmente nesse caso, como forma de permitir que a norma norte-americana que está determinada ali se aplique no Brasil. Não sei se fui claro. Foi sim, professor. Mas é super difícil. Por isso eu acho esse caso top. Olha, esse pobre morreu, mas ele veio trazer, assim, excelentes elementos para minhas aulas, porque realmente fica muito mais fácil de entender. Parece muito mais complexo, mas você já sabe como a coisa funciona, porque vai ter conflito, né, Ana Paula? Vai ter conflito. E aí, assim, a gente precisava pegar o processo. Aliás, minha gente, até digo, se vocês conseguirem, que eu sei que vocês acham tudo, os processos devem estar com segredo de justiça, mas se vocês acharem, olhando lá a fundamentação, a gente tem até mais facilidade de compreender, né? Alimentos de Rose, pessoal, lei norte-americana ou lei brasileira? Seria mesmo, Maria Júlia, seria mesmo. Professor, o senhor pode repetir só essa última pergunta? Alimentos de Rose.
Lei norte-americana ou lei brasileira? Direito de família seria lei brasileira. Norte-americana, a Rose mora lá, né? Norte-americana, mas os direitos de família não seriam brasileiros, não? Direito de família seria o artigo 7º, seria a lei do domicílio, ó. Ah, então é de lá, Isso, verdade. exatamente, ó. Tá vendo? A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo, tal, e os direitos de família, Mesma regra vai se aplicar a Tiago Salvático, né? Se você entende que ele é domiciliado lá, né, vão ser as regras de lá. Agora, Tiago Salvático tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe de que, com essa história da união estável declarada aqui, a gente vai reconhecer que ele vai ter domicílio aqui, de modo que é mais uma questão de prova para saber exatamente onde era o domicílio, mas o referencial vocês entenderam. Pessoal, tudo que eu disse aqui diz respeito à norma de direito material, e aí onde é o que veio a pergunta de Maria Júlia sobre o juiz, não sei se foi Maria Júlia ou se foi Saulo, né, que falou, e o juiz? Pessoal, até a separação entre a LINDB e o CPC, que vão mostrar que, na verdade, quando você está escolhendo a lei aplicável, né, acho que foi Saulo, exato, quando você está escolhendo a lei aplicável, você tem primeiro a análise da norma de direito material, que vai incidir, e num segundo plano, pessoal, é que você vai definir qual é o juízo competente. Por quê, pessoal? Pelo direito internacional privado, o juiz de um país pode aplicar a lei do outro. Então, uma coisa é você dizer, na união estável de Gugu e Rose Miriam, se aplica a lei da Flórida, porque ela era domiciliada lá. A outra coisa é o juízo competente, se é o magistrado de Orlando ou se é competência é o CPC. Lá no processo civil 1, vocês estudam pouco isso, né? Mas é aqui, me parece que eu falhei de novo, né? Eu travei de novo, né, pessoal? Mas voltou? Agora voltou, professor. Né? O senhor pode repetir só as duas últimas frases? Claro. Porque quem vai definir qual é a norma de direito material aplicável vai ser a LINDB. Quem vai definir qual é o juízo competente é o CPC. Por quê? Porque é possível ao juiz brasileiro aplicar a norma do outro país. Eu posso aplicar uma norma de Genóvia normalmente. E aí, quem é que vai dizer se eu posso conhecer daquela matéria? É o CPC. Com a lei brasileira ou a lei de Genóvia? É a LINDB, a norma de direito material. E aí, o CPC, ele não vai tratar nunca, o CPC jamais, só para vocês entenderem, vai remeter a apreciação de uma determinada relação de direito material para a Justiça de Genóvia, para o Poder Judiciário de Genóvia, que foi aí delineado por Larissa, salvo engano. Acho que foi Larissa, né, que fez o Poder Judiciário. A lei brasileira não vai se ocupar, né, dos casos em que Genóvia pode conhecer de determinada matéria. A lei brasileira vai se ocupar das possibilidades, das relações jurídicas que podem ser submetidas à justiça brasileira, certo? À justiça brasileira. Perfeito. Então, vejam só. Quando a gente... Então só retomando, que naquela época eu estava um pouco não sei se estava raciocinando bem, mas acho que eu não disse nenhuma loucura. O CPC do Brasil não vai se preocupar em remeter a apreciação de nenhuma relação jurídica para Genóvia. Não vai. Ele vai se preocupar com os limites da jurisdição nacional, ou seja, quais são as relações jurídicas que podem ser submetidas à justiça brasileira, né? É basicamente isso. O CPC de Genóvia já vai dispor também sobre quais relações jurídicas vão poder ser submetidas também à justiça de Genóvia, né? Aquela que foi lá concebida por Larissa, né? E aí, de fato, o CPC vai trazer algumas regrinhas. Ele vai dizer que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então, para fins de a aplicação da jurisdição brasileira, se escolhe a lei do domicílio, se o domicílio for no Brasil. No Brasil, tiver que ser cumprida a obrigação, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil, certo? O artigo 22 vai dizer que compete ainda, pessoal, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações de alimentos
quando o credor tiver domicílio no Brasil, não é o caso, por exemplo, de Rose, né? Porque o credor, que é ela, não tem domicílio no Brasil, a menos que você reconheça que ela tem um segundo domicílio, mas, enfim, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos, né? As ações decorrentes de relação de consumo, as ações em que as partes expressam ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Aí é super importante, pessoal, aqui o artigo 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil, né? Em matéria de testamento particular e a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira, né? E em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Ora, nesse caso aqui, nós estamos diante de uma dissolução de união estável, né? Isso entre Gugu e Rose, pelo menos é o que Rose alega, né? E há bens situados no Brasil. Há bens situados no Brasil, ainda que a pessoa tenha domicílio fora do território nacional. A lei do domicílio, veja bem, pessoal, lá na LINDB existe a previsão de que, se a pessoa tiver domicílio fora do Brasil, a norma de direito material de direito de família vai ser a norma do domicílio da pessoa, do povo. Portanto, Rose mora nos Estados Unidos, vai ser a lei dos Estados Unidos. Mas em relação aos bens que ela e Gugu tenham dentro do Brasil, a justiça brasileira é competente com exclusão de qualquer outra. Razão porque as ações referentes ao patrimônio de Gugu no Brasil têm que correr no Tribunal de Justiça de São Paulo, necessariamente, ainda que aplicando a lei norte-americana. É uma combinação que a gente vai ter da LINDB com o CPC. Da LINDB com o CPC. Aí vocês me perguntam, pessoal, e em relação à Casa de Orlando? Vejam que, pelo que a gente leu aqui, se o bem não for situado no Brasil, não se procede à partilha no Brasil, de modo que certamente precisa de um inventário, qualquer instituto que se use lá nos Estados Unidos, em Orlando. A ação daqui do Brasil diz respeito ao patrimônio que Gugu deixou aqui no Brasil. Então, a justiça brasileira vai conhecer da matéria, portanto, essa é a norma de direito processual aplicável que vai estar no CPC, mas no momento em que a justiça se firma competente, vai aplicar a essa relação a lei norte-americana por incidência do artigo 7º da LINDB. Então, quando você analisa esses elementos de conexão, tem duas situações que precisam ser tratadas. Primeiro, como eu disse a Saulo no início, a norma de direito material, repito, porque ninguém, né, estabelece uma relação jurídica para dar problema, a norma de direito material, mas depois você precisa analisar qual será o juízo competente em caso de problema, porque como o juízo competente, né, vai também estar, né, como o juízo competente, como um problema precisa, querendo ou não, ser solucionado, você vai precisar identificar nas duas legislações qual delas vai se entender competente, porque se você propor naturalmente a ação no Brasil, é a LINDB que vai dizer qual é a norma de direito material a ser aplicável. Se você, se porventura a norma de direito processual, se porventura a norma brasileira não se entender competente, você vai ter que achar uma outra que seja competente. Vamos supor que seja Genóvia. Se for competente a justiça de Genóvia, o juiz de Genóvia não vai olhar para os elementos de conexão brasileiros, vai olhar para os elementos de conexão de Genóvia. E aí os elementos de conexão de Genóvia podem determinar, isso a gente disse na última aula, a aplicação da norma de direito material brasileira. Digamos que, imaginemos, pessoal, imaginemos que Rose morasse em Genóvia, certo? Morasse em Genóvia. Se ela morasse em Genóvia, o tribunal, a LINDB ia determinar que, em relação aos direitos de família e a personalidade, etc., aplicasse a lei de Genóvia, né? A lei de Genóvia. Mas imaginemos, pessoal, que, a despeito de a LINDB determinar isso, a justiça brasileira não fosse competente para aquela relação e
o juízo competente fosse só nos termos do CPC de Genóvia, a Justiça de Genóvia. Pessoal, a LINDB de Genóvia poderia escolher um elemento de conexão distinto do brasileiro, que seria o domicílio, porque se fosse o domicílio, seria justamente a própria lei de Genóvia, porque Rosmiriam moraria em Genóvia. Poderia determinar, por exemplo, que em vez de ser o domicílio, que fosse o primeiro domicílio, em todos os casos, como acontece, por exemplo, com o artigo 4º, em relação ao parágrafo 4º, em relação ao regime de bens. Pois bem, considerando que a união estável teria iniciado em São Paulo, a lei de Genóvia, minha gente, poderia determinar a aplicação do Código Civil brasileiro, a LINDB de Genóvia, e a LINDB do Brasil determinar a aplicação do Código Civil de Genóvia. De modo que, se ambos, olha que coisa maluca, se o CPC brasileiro se entendesse competente e o CPC de Genóvia também se entendesse competente, se você entrasse com a mesma ação nos dois países, o Brasil aplicaria a norma de direito material de Genóvia e Genóvia aplicaria a norma de direito material do Brasil. Pasmem. Isso pode acontecer. Pessoal, digam alguma coisa para eu poder respirar, porque eu estava passando mal há 10 minutos. Professor, então, nesse caso, não vai ser bem uma litispendência, mas, por exemplo, nesse caso de cada código de processo, o daqui, o estadunidense, dissesse que poderia ser julgado aqui ou lá, a sentença de lá seria homologada aqui, certo? Isso. Assim, primeiro que seria em tese uma litispendência. Apenas, né, como a gente disse na última aula, a lei brasileira é que não reconhece essa litispendência, né? Cadê ela? Aqui, ó, peraí. Peraí. Sim. Né? Desculpa, deixa eu achar aqui o dispositivo correto. A ação proposta... Está aqui, que é o 24. Né? Em tese seria uma litispendência, mas a lei brasileira permite que essa maluquice aconteça. Mas diga lá. Era só esse comentário mesmo. Não, mas aí você fez um comentáriozinho ao final e eu ia justamente reforçar. Da homologação, eu acho. Sim, exatamente. E aí, aí é onde vem aquela questão que a gente discutiu na última aula, de que aqui vier aquela que meio que ia acontecer primeiro é que vai valer, porque você, em tese, poderia trazer, né? Em tese, você poderia trazer a coisa julgada de Genóvia para ser homologada aqui. Você só não consegue, né, trazer numa situação como essa, Maria Júlia, na hipótese do artigo 23, quando ele diz com a exclusão de qualquer outra. Aí você não homologa de jeito nenhum, porque o CPC vai proibir dizendo que a jurisdição brasileira ela é exclusiva para aquele caso. E aí Genóvia pode entender como for, se entender competente para julgamento daquilo, o Brasil jamais vai reconhecer os efeitos daquela sentença aqui. Né? E aí você vai dizer, então, para que entra? É porque, às vezes, a Genóvia, vai fazer sentido você entrar com ação lá mais abrangente, numa tentativa, vamos supor que a lei de Genóvia permita que você faça a partilha de todos os bens da pessoa se ela estiver domiciliada lá, independentemente de os bens estarem lá ou não. Vamos supor, a pessoa está domiciliada lá em Metrópolis, mas ela também tem também patrimônio aqui em Natal. A lei de Genóvia pode entender que a justiça de lá é competente para todo o patrimônio de uma pessoa que é domiciliada lá, e se ela é domiciliada em Metrópolis, comportaria, por exemplo, a partilha do bem situado no Brasil, mas a legislação brasileira diz que se o bem for situado no Brasil, o Brasil exclui qualquer outra jurisdição. Então, essa sentença de Genóvia valeria para o patrimônio que você tivesse em Metrópolis, mas jamais seria homologada para surtir efeitos em relação aos imóveis que estão aqui em Natal. E precisaria de uma ação aqui em Natal, né, referente ao patrimônio que está aqui em Natal. Professor, então, nesse caso, no caso de Gugu, ele deixou um testamento deixando 75% dos bens para os filhos. Eu sei que ele domiciliado aqui seria quanto à justiça brasileira, mas haveria alguma
possibilidade dos filhos ficarem com 75% dos bens que ele tenha nos Estados Unidos e aqui os bens brasileiros que sejam repartidos da forma como a legislação brasileira coloca? Depende da lei norte-americana. Se a lei norte-americana permitir que se aplique a lei brasileira nesse caso e também permitir que a sentença brasileira, né, a decisão brasileira, enfim, para cumprimento do testamento, se aplique lá, sim, permitiria sim. Agora, precisa ver se a lei de lá comporta. Porque ele pode ter deixado 75% para tudo, se o testamento foi lavrado aqui, a gente, para todos os fins, vai aplicar a lei brasileira, nós vimos, que é o domicílio do defunto, né? E os bens estão situados aqui. Então, o Brasil meio que reserva para si a aplicação do seu regime jurídico. Mas pode ser, e o Brasil até pode dizer, olha, para fins do Brasil, como é domiciliado defunto, né, está valendo aqui a lei brasileira também para o patrimônio de lá. Quando chega a sentença brasileira lá, Maria Júlia, o juiz dos Estados Unidos pode estar dizendo, não, senhor, porque isso viola a ordem pública norte-americana, porque aqui a gente exige que a partilha seja feita com base na nossa lei ou por um juízo norte-americano. Então, depende de como a coisa for aceita lá. É por isso, pessoal, que você precisa, quando eu disse no início, a gente também está criando Genóvia, porque sempre a gente vai precisar conhecer a lei do outro país. E a gente aqui não conhece lei de nenhum outro país, pelo menos a princípio. Né? A gente não conhece lei de outro país porque a gente tem a obrigação de conhecer a lei brasileira. Então, a gente está criando Genóvia para a gente meio que ter um referencial para refletir no momento em que a gente for exemplificar. Porque senão fica super difícil, fica uma coisa meio abstrato. A gente tem até dificuldade de responder a pergunta, porque ela sempre vai ser respondida por uma hipótese, como foi a que eu fiz, né? Como foi a que eu fiz para você, como foi a que eu dei para você agora. Depende de como a lei norte-americana se manifestar em relação àquele caso. Na prática, você tem que botar na mesa as duas leis. E aí é por isso que eu disse a vocês que os advogados especializados nessa área no Brasil, ou que advogam para empresas transnacionais, eles dizem que só respondem pela lei brasileira e dizem as consequências disso no Brasil, são essas, né? Se você precisar entrar com ação, o Brasil tem foro para isso, mas cheque a legislação de lá, e eu não respondo pela legislação de lá, pegue um parecer de um advogado norte-americano. Aí o cliente coloca os dois na mesa, e aí os dois vão estabelecer os efeitos, porque ninguém pode responder pelo direito do outro. É assim que funciona na prática. Ficou claro? Pessoal, tendo em vista esse meu Claro, Jorge, pois não. Aproveita e faça, porque eu logo em seguida eu vou encerrar a aula por conta por conta aqui desse meu negócio. Vou ver se eu como, porque tomara que não seja fome. O pior de tudo é que eu não estou com fome, mas diga lá. Vai dar certo, melhoras, professor. Eu só queria fazer um merchanzinho aqui do processo seletivo do Observatório de Direito Internacional, que está aberto, vai até o dia 28 de fevereiro. Se vocês se interessam pelo tema de Direito Internacional, que tem vontade de pesquisar nesse tema, o Observatório é uma ótima opção. Vocês podem dar uma olhada no processo seletivo. A gente vai trabalhar com 4 áreas de análise eu ia dizer no ano que vem, mas esse ano, né, daqui a pouco, que vai ser Direito Internacional dos Direitos Humanos, coordenado pelo professor Tiago, vai ser Direito Internacional Privado, coordenado pelo professor Diogo Pignataro, Direito Internacional e Jurisdição, com o professor Marco Bruno, e Direito Internacional nos Tribunais Superiores, com a professora Ana Beatriz. Então, se vocês tiverem interesse, é ótimo. E eu não estou falando isso por clubismo, não, mas realmente foi incrível. A gente está com 8 pessoas para publicar no Congresso Brasileiro de Direito Internacional, então, assim, é muito produtivo e vai ajudar para caramba o Lattes de vocês. Fica aí a dica. Fica aí. Bom, eu como sou coordenador do grupo de pesquisa, até agradeço, Jorge, a lembrança, fica de fato a dica. E de repente, Jorge, na semana que vem vale a pena você entrar também na aula de prática em Direito Internacional, porque tem 50 pessoas.
né? E assim, algumas reflexões também fantásticas, né? Aí são coisas mais dogmáticas propriamente, mas muito bacanas. Pessoal, então eu desejo... Jorge, fica um minutinho só ao final, certo? Pessoal, ótimo carnaval para vocês, né? Fiquem com Deus. Desejo a vocês muita alegria aí com suas famílias, tranquilidade. Infelizmente, o carnaval desse ano não vai ser do mesmo jeito dos outros anos, mas nada como a gente estar perto de quem ama, não é? Então, bom carnaval para vocês. O WhatsApp resolve, e aí a gente vai desenvolvendo depois, tá bom? Um abraço grande para vocês, minha gente. Fiquem com Deus.